Bem, pessoal, vamos para o nosso terceiro exemplo, né, exemplos clássicos aí de relações fundamentais, nossa aula de trigonometria. Bem, separei um outro exemplo aqui. Esse exemplo, nós temos a secante de x, certo? Sabendo que a secante de x é igual a 3, calcular o valor da expressão y é igual a seno ao quadrado de x mais duas vezes o valor da tangente ao quadrado de x, certo? Bem, veja que o exercício forneceu a secante, ele deu uma expressão e quer que a gente calcule o valor, certo? Bem, beleza. Para calcular esse valor, nós precisamos do seno e da tangente. E nós temos apenas a secante. Mas aí, veja só, como nós temos a secante, é só a gente lembrar da fórmula da secante, né? A secante, se a gente lembrar, ela é 1 sobre o cosseno, certo? 1 sobre o cosseno. E você, trocando os dois termos, multiplicando cruzado, a gente pode isolar o cosseno. Cosseno fica sendo igual a 1 sobre a secante de x, certo? Daí, nós temos que a secante de x é 3. Então, substituindo secante de x igual a 3, ficamos com 1/3. Então, deste modo, nós já encontramos o valor do cosseno, certo? Mas nós queremos o seno ainda e a tangente. Para a tangente, é seno sobre cosseno, então também preciso encontrar o seno. Bem, se eu tenho o cosseno e quero encontrar o seno, você sempre pode usar a relação fundamental clássica, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, deste modo, como eu quero encontrar o seno, se você isolar o valor, a expressão seno, o cosseno vai para o segundo membro, negativo, então fica seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Como o valor do cosseno nós já temos, acabamos de encontrar aqui que é 1/3, então vai ficar 1 menos o valor do cosseno, que é 1/3, mais elevado ao quadrado. 1/3 ao quadrado, 1 sobre 9. Então ficamos aqui com 1 menos 1 sobre 9, certo? Tirando o mínimo múltiplo comum, vai ficar 8 sobre 9, beleza? Deste modo, o que é possível obter aqui, né? Bem, o seno aqui ele está ao quadrado, né? Se o seno está ao quadrado, a gente não precisa nem calcular sua raiz, porque veja que na expressão aqui em cima do y, eu quero mesmo o valor do seno ao quadrado. Então não há necessidade de eu passar a raiz aqui no 8 sobre 9. Deixa do jeito que está mesmo, porque nós vamos usar justamente esse valor, 8 sobre 9. Certo? E agora, nós podemos então, para encontrar a tangente, tem dois caminhos. Um caminho seria a gente dividir seno sobre cosseno. Então a gente teria que dividir o valor do seno em si, teria que calcular essa raiz aqui e dividir por 1/3. Mas como eu disse agora há pouco que a gente não precisava calcular essa raiz, vamos utilizar uma outra expressão, que é essa aqui, ó, tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado, porque nós temos o valor da secante. Então, tangente ao quadrado de x, que é o que nós queremos, né? A secante, o valor foi dado no início, então basta levar ao quadrado. Então, tangente ao quadrado de x, né, passa esse 1 para o segundo membro, negativo. Então, tangente ao quadrado de x vai ficar igual a secante ao quadrado de x menos 1. A secante vale 3, elevado ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. Então, nós encontramos a tangente ao quadrado e o seno ao quadrado. Daí é só substituir na expressão lá em cima. Então vai ficar seno ao quadrado mais duas vezes tangente ao quadrado. O seno ao quadrado é 8 sobre 9, mais duas vezes o valor da tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado é 8, então 2 vezes 8, 16. Tirando o mínimo, 152 sobre 9. Então é isso aí. Nós utilizamos a relação fundamental clássica, um outro tipo de relação fundamental que envolve a secante e a tangente. E basicamente foi só isso, as ferramentas, né? E a definição da secante, né? Basicamente foram as ferramentas que nós utilizamos aí, certo? Então veja que foi dado a secante inicialmente, então quando é dado um valor, você já pensa na definição daquela expressão, daquele termo. Aqui, secante, né? Então você já pensa qual que é a fórmula da secante. Bem, a fórmula da secante é 1 sobre o cosseno. Se nós temos a secante, é possível encontrar o cosseno.
e daí você vai achando os outros termos, beleza? Então, fechou.